Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da oitava de Páscoa, dia 25 de abril. Hoje nós celebramos o dia de São Marcos Apóstolo. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus se manifestou novamente aos seus discípulos, e foi pela terceira vez. E a manifestação de Jesus ressuscitado foi assim. Simão Pedro estava junto com Tomé, chamado Dídimo, também Natanael de Caná da Galileia e outros 2 discípulos. Então Simão disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós vamos contigo. E eles foram pescar. Já era no cair da tarde. E tentaram pescar a noite inteira e não conseguiram nada. E já era bem de manhãzinha, quando eles estavam regressando, e eles perceberam uma pessoa que estava em pé à margem do rio. Mas eles não sabiam que era Jesus. Então aquele moço que estava ali perguntou: Moços, tendes aí alguma coisa para comer? Eles disseram: Não temos. Então ele disse: Lançai as vossas redes à direita do barco e conseguireis pescar. Eles lançaram e apanharam uma quantidade enorme de peixes, que o barco teve dificuldade. Então aquele discípulo que Jesus amava disse para Simão: Simão, é o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir isso, é o Senhor, se atirou no rio porque ele estava nu. Então, eles se dirigiram para as margens do rio, levando a rede com muitos peixes. Então, Jesus disse: Vinde para cá. Ali eles encontraram uma fogueira com alguns peixes e também pães. Simão Pedro subiu na barca e arrastou as redes para a margem. E ali ele estava carregando 253 peixes grandes. E mesmo assim, a rede não se rompeu. Eles se aproximaram de Jesus e ele começou a distribuir os peixes e também fez o mesmo com os pães. E esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado se manifestou aos seus discípulos. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos o nosso itinerário espiritual. E agora vivenciando a oitava da Páscoa. E durante todos esses dias nós estamos refletindo na primeira leitura, sobre os Atos dos Apóstolos. E hoje nós estamos no terceiro discurso do apóstolo Pedro, onde ele anuncia para o Sinédrio a soberania de Jesus, o senhorio de Jesus, a força e o poder do nome de Jesus, aquele que eles rejeitaram, aquele que eles mataram, mas que Deus o ressuscitou e eles são testemunhas disto. Já não há mais lugar para aquele Pedro medroso, indeciso, incerto, já não há mais lugar. Porque agora nós vemos justamente um Pedro totalmente o contrário, um Pedro que age na força do Espírito, um Pedro que age movido por uma experiência espiritual muito forte que aconteceu em sua vida, que o transformou profundamente e que realmente agora ele é Pedro, a pedra, a testemunha de Jesus. Por isso ele não tem medo nenhum de dizer ao Sinédrio: aquela pedra que vocês rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. E isso aconteceu pelo poder de Deus que ressuscitou aquele Jesus para cumprir as profecias. Vós agistes por ignorância, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas. Meus irmãos, minhas irmãs, antes de sermos mestres, temos que ser testemunhas. Antes de sermos doutores, temos que ser testemunhas. Porque os mestres e os doutores são incapazes de evangelizar alguém. Eles são capazes de catequizar alguém com os métodos da pedagogia humana. Agora, evangelizar alguém é necessário ser testemunha.
Por isso Simão Pedro vai dizer, e nós somos testemunha de tudo isto, que Deus agiu com poder, e que Deus concedeu o poder ao seu Filho Jesus, ao nome dele todo joelho deve se dobrar, no céu, na terra e também nos infernos, porque Jesus Cristo é o Senhor. É o terceiro discurso de Pedro, onde ele coloca o sinédrio, coloca cada pessoa diante de duas realidades que se entrelaçam, que porém eu e você temos que optar, ou acolhermos a salvação ou não acolhermos a salvação. Ou vivermos a nossa vida espiritual dentro de uma experiência pré-pascal, onde nós conhecemos muito sobre Jesus, intelectualmente, como doutores, como mestres, onde temos muitas ideias bonitas sobre ele, um profeta poderoso em obras e em palavra diante de Deus e diante dos homens, que nós esperávamos que fora libertar Israel e não libertou, e assim ficamos decepcionados com ele também, porque as ideias que nós fizemos não equivalem à realidade do Senhor. Jesus é maior do que as nossas ideias. Ele não é fruto da nossa imaginação. Ele é uma pessoa ressuscitada. Uma pessoa que preencheu a vida de Pedro. Uma pessoa que fez com que Pedro agora redimensionasse toda a sua existência. Toda a sua existência. Redimensionar. Então é esse mesmo agora que se manifesta por terceira vez aos seus discípulos, numa pescaria. Um ambiente de pescaria. Um ambiente de trabalho daqueles discípulos, porque eles são profissionais nesta área. E eles haviam regressado, eles tinham regressado para a vida que eles tinham antes, porque o medo e a decepção fizeram com que eles abandonassem o caminho, que eles regressassem à sua vida antiga. Então agora, enquanto eles estão aí na dúvida e na fé, na esperança e na incerteza, o ressuscitado se manifesta uma terceira vez. E esse ressuscitado se manifesta no ambiente de trabalho, onde eles estão trabalhando. Ô moços, vocês têm de alguma coisa aí para comer? Eles tentaram pescar a noite inteira e não conseguiram nada. Eles tentaram pela própria técnica deles, pelos próprios conhecimentos deles, e isso fora incapaz de realizar uma pesca. Então será o ressuscitado, a força da palavra do ressuscitado, que vai dizer: lance as vossas redes à direita e vós apanhareis muitos peixes. E eles obedeceram e assim aconteceu. Eles apanharam 253 peixes grandes, número simbólico, né? Um número simbólico, um número que vai tentar descrever as nações existentes, os povos existentes e que também serão apanhados na rede do Evangelho. Porque Jesus muitas vezes compara a igreja como uma rede que apanha todo tipo de peixe, grande e pequeno, bons e maus. Mas depois virá a seleção natural. Eles não conhecem Jesus, eles não sabem quem, eles não reconhecem que é Jesus. Será o discípulo amado que vai dizer: é o Senhor. A intimidade daquele discípulo com Jesus é que vai dizer: é o Senhor. E Pedro estava tão à vontade que estava nu e mergulhou para poder colocar uma roupa, depois se manifestar a Jesus. Eles se aproximaram da margem, ali encontraram uma fogueira com peixes e pães. Ali estava Jesus com a força da sua palavra e da sua vida. E ali Jesus vai partir o pão, ali Jesus vai distribuir o pão e o peixe e eles comem. A intimidade da ceia. Novamente Jesus que ceia com seus discípulos, que parte o pão com seus discípulos, que alimenta os seus discípulos, mas para isso exige-se também a aproximação do discípulo, a obediência do discípulo e a necessidade da conversão do discípulo. Então, as duas realidades que estão entrelaçadas e que são oferecidas para mim todos os anos está aqui. Mudar de vida, converter os corações, acolher a salvação e vivermos como homens e mulheres que estão a caminho, lutando, pelejando, para nos mantermos firmes na caminhada que o Senhor nos convocou. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Sou Marcos, evangelista, rogai por nós. Paz e bem.